Olá, boa tarde. Estamos dando início aqui a mais uma reunião do grupo de estudos do livro do João Bernardo. Semana passada nós tivemos alguns contratempos e acabamos não efetuando a nossa reunião, mas estamos retornando hoje, inclusive com a ilustre presença do mais novo mestre da Universidade Federal Fluminense. Então já deixo aqui os meus parabéns de partida ao Matheus, e também ao doutor Mário, que nos acompanha aqui, por ter aturado o Matheus por esses 2 anos. E é isso, pessoal. Folgo em revelos, com saúde. Só para lembrar, hoje, então, a gente está dando continuidade ao capítulo 26 do livro do João Bernardo, e o título do capítulo é Funções Sociais do Dinheiro. Dando continuidade ou começando? Dando continuidade, porque a gente chegou a falar alguma coisa sobre dinheiro na última reunião, mas não entrou no capítulo. Eu me lembro que a gente falou que estava com falta de dinheiro, que estava todo mundo meio duro e tal, mas não me lembro de ter entrado na discussão, não. Estava chegando a Páscoa. Não, só dizer também que esse capítulo 26, ele dá início à seção 5 do livro, né, que é a seção dinheiro, justamente. E aí tem um comentáriozinho aqui na página anterior, né, na página antes que comece o capítulo, que diz o seguinte: a questão do dinheiro tem constituído um ponto nevrálgico nas confusões em que se envolve a análise da sociedade contemporânea e no anacronismo em que tão frequentemente são apresentadas as economias de outras épocas. Por isso, só agora, depois de elucidado nos seus vários aspectos o regime senhorial entre os séculos VI e IX, posso abordar a existência e as funções do dinheiro. É no contexto desse período que devemos situar o problema, e não a partir daquilo que hoje o dinheiro é ou julgamos ser. Como o Dudu lembrou, né, uma tradição do grupo também, a cada sessão do João Bernardo, a gente fazer 3 urras aí ao autor, né? Ficou decidido aí, delegado pelo grupo, então, hip hip! Urra! Hip hip! Urra! Hip hip! Urra! Urra! Matheus, uma dúvida. Você está participando do grupo diretamente do Grand Canyon? Porque está dando um eco na sua fala para mim. Eu acho que é algum outro microfone aí. O meu tá de boa. Deve ser tá tranquilo. Aqui também tá bem. Assim, melhorou, Mário? Foi? Não sei se o Mário quer começar. Bom, acho que esse capítulo em especial, o capítulo 26, merece algumas leituras de alguns trechos de forma mais cuidadosa. Não sei o que vocês pensam, mas me parece que assim pode ser um melhor encaminhamento. De forma geral, eu acho que aqui, a forma como o João Bernardo organizou o livro, e pelo esclarecimento, por esse trecho que o Eduardo deu, é evidente que ele só poderia, segundo o pensamento dele, analisar essa questão de dinheiro após percorrer todo o que ele chama de regime senhorial, dessas relações sociais que constituem esse regime. E aqui é fundamental porque, e aí para começar, né, a gente a refletir um pouco a respeito disso, o fato de que, em geral, quando se olha para o passado, seja a história antiga ou seja a história medieval, o dinheiro é visto como universal, né? Então, praticamente se vê moeda na história antiga, se vê moeda na história medieval, praticamente aí se pressupõe já relações de troca e daqui um salto para o capitalismo. E aí eu acho muito interessante porque o João Bernardo me lembra um pouco aquela discussão entre primitivistas e modernistas, que agora cada vez mais parece que volta com uma força muito grande. E eu acho que vale a gente recordar um pouco desse debate, do quanto a economia medieval e antiga, mais antiga principalmente, ela tem traços
mercantis, que muitas vezes foram interpretados a partir de um viés do capitalismo moderno, ou seja, o capitalismo seria um grande espelho para a interpretação das trocas que aconteciam principalmente no mundo romano, mas não só no mundo romano, até mesmo no mundo grego. Inclusive, eu lembrei aqui, tem um texto lá do Carlos Magal, que é professor da Universidade de Buenos Aires, que ele vai discutir um pouco essa questão da economia romana vista a partir de um prisma do capitalismo. Recentemente também teve um evento, no qual o professor Paulo Pachala, da UFRJ, também participou, discutindo a possibilidade de pensar em um capitalismo romano. Há umas 2 reuniões atrás, a gente também fez referência ao livro do Banage, do Jairus Banage, que saiu sobre capitalismo mercantil. Então, esse é um tema que volta com toda força, com toda pujança, e que traz algumas considerações muito importantes para a gente, né? O quanto a gente pode observar essa sociedade medieval, ou melhor, essa economia medieval, a partir de algumas categorias, e o quanto também a gente não primitiviza certos pressupostos dessa economia medieval, digamos assim. Então, essa relação entre primitivismo e modernismo hoje me parece muito quente nesse debate sobre a economia medieval. E aqui o João Bernardo escolhe uma opção que me parece muito interessante, que é de tentar interpretar a função do dinheiro, né, já que ele já estruturou um sistema socioeconômico a partir da função que o dinheiro tinha dentro desses sistemas sociais, ou desse grande modo de produção de troca de presentes, né? A gente pode chamar aqui de pré-capitalista. E aí é bem interessante, de partida, aí, só passar a palavra, porque eu já estou falando muito, que é o fato do João Bernardo chamar a atenção de partida, e aí já no primeiro apartado desse capítulo, o fato de que o dinheiro não surge das relações de troca. E eu acho que isso aqui é importante para desfeitizar a nossa visão sobre o dinheiro. Então, ele demonstra aqui como o dinheiro aqui está atrelado a um outro conjunto de relações, que aqui ele vai vincular ao talismã, e aí faz referência ao mus, e como esse dinheiro estava envolvido numa lógica de relações sociais, de vinculação entre os atores sociais. Então, esse eu acho que é um ponto aqui muito importante. Enfim, eu queria destacar de partida nesse apartado. Me chamou a atenção, pegando aí um pouco também da fala do Thiago, nesse capítulo, acho que o João Bernardo aí, ele dá talvez de novo, né, uma aula de história, porque dentre as diversas funções do historiador, né, as funções sociais do historiador, acho que aqui ele toca num ponto nevrálgico, que é a questão da desnaturalização. E aí, especificamente, do nosso presente, né? E a nossa forma de olhar para o dinheiro, de lidar com o dinheiro, de até categorizar o que é dinheiro, né? E talvez esse seja um dos capítulos que o João Bernardo mais abre o escopo de análise dele para as sociedades pré-capitalistas como um todo, né? Né, ele toca mais nessa questão da economia da troca de presentes, de um modo de produção pré-capitalista. E ele vai falar do regime senhorial, que ele vem tratando ao longo do livro, da metade para o final do capítulo, mas ele faz uma grandes contrapontos, né, ou análise de similitudes, enfim. Eu acho que o que mais ficou para mim aí, e é algo que eu nunca tinha parado para pensar, e eu já fui nesse capítulo já com uma alta expectativa, o João Bernardo conseguiu superar, inclusive, a alta expectativa que eu coloquei nesse capítulo, que é a própria categoria dinheiro, que não necessariamente é moeda, não necessariamente é uma monetarização, né, das trocas, enfim. E ele já parte da análise que dinheiro ele pode assumir diversas formas a depender do seu contexto. E chamando atenção um pouco para que até o Thiago falou, né, da gente destacar alguns trechos, na página 474, já lá no final do primeiro parágrafo mesmo, né? Ele vai falar. Deixa eu aumentar aqui.
Em sociedade de vínculos fortemente pessoalizados e onde, por conseguinte, a reificação constituía uma abstração do relacionamento e não de cada um dos agentes nem dos bens transferidos, o talismã dinheiro servia de calção para quem o empregava, garantindo a continuidade de comportamentos no quadro de um tecido social durável. Eu achei isso fenomenal, e lá em cima ele também vai falar um pouco disso, né? O dinheiro como uma coisificação das relações que não necessariamente elas são de transações comerciais, nem algo do tipo, mas, enfim, relações sociais que se dão em determinado contexto, né, casamentos, enfim. Então, o dinheiro aí, para mim, esse capítulo foi sensacional, né? Olhar para o dinheiro, um estudo do dinheiro no pré-capitalismo, é basicamente o que ele faz aí, depois ele começa a avançar um pouco para o regime senhorial. Então, essa questão da reificação das relações sociais, para mim, como uma definição de dinheiro, foi sensacional. Ô, Matheus, e eu acho que vale nisso que você está dizendo também chamar a atenção para o fato de que o dinheiro, nesse caso, que o João Bernardo está chamando a atenção, nesse primeiro momento, o valor que ele tinha era agregado pelo agente que estava entregando o dinheiro. Então, não era um valor do tipo econômico, mas era o valor que era atribuído ao agente social naquele momento, da troca, né? Então, isso me parece também importante a gente não perder de dimensão. Então, o status social da pessoa envolvida naquela relação determinava o valor do dinheiro talismã, para não usar só o nome dinheiro aqui, o dinheiro talismã. E ele faz uma definição, né, do processo que forma o dinheiro, né, que está na 476, né, no parágrafo que começa na 475, a última frase, né, as últimas frases. Um objeto tornava-se dinheiro quando se convertia em símbolo, como tal reconhecido pela generalidade da sociedade. E antes de operar como símbolo na troca de bens, e, sobretudo, muito mais amplamente do que mero quadro das transferências, o dinheiro serviu de veículo para as formas básicas do interrelacionamento social. Então, aqui a definição que ele faz, né, já no final desse primeiro apartado, de como ele está aqui entendendo o dinheiro, né, como um símbolo socialmente reconhecido. Fala aí, pessoal. Boa noite, gente. Então, se porventura aqui eu estiver repetindo alguma coisa que a gente já falou, por favor, me perdoem. Mas acho que esse ponto que, até o que eu consegui ouvir, né, que o Eduardo estava destacando, e o Matheus, também me causou uma forte impressão nesse capítulo. Porque até então nunca tinha parado para pensar, inclusive teoricamente, no dinheiro no pré-capitalismo. E alguns contrastes me chamam a atenção. Se o dinheiro no capital é um aspecto fundamental da impessoalidade, o João Bernardo está discutindo que, nesse caso aqui, é o contrário. O dinheiro é um veículo de expansão e de vinculação social de pessoas. Ele não é um ente impessoal como é no capitalismo. E acho que a chave dessa discussão é muito interessante, porque nas teses mais clássicas que percebiam no dinheiro o solvente das relações feudais e algo do tipo, a argumentação do João Bernardo me parece apontar o dinheiro como um aspecto dinamizador em algum nível de relações e de vínculos sociais entre pessoas, de laços de subordinação pessoal. Eu acho isso fantástico. Um ponto, não sei também se vocês chegaram a destacar, é que tem aspecto para discutir, inclusive, uma teoria da reificação aqui, em algum nível. Porque ele faz menção ao dinheiro e ao conjunto de símbolos mágicos, de talismãs, como formas de reificação. E, de fato, são. Mas também me parece que gera um outro contraste com o capitalismo, porque parece que o estranhamento é algo próprio apenas do capital. E tem outros estranhamentos diversos, o Mário trata muito mais disso, no pré-capitalismo. E, assim, eu vi, quando cheguei, o Matheus estava falando que o capítulo superou as expectativas dele.
Acho que o João Bernardo tem essa mágica, né? Eu acho que a gente poderia, talvez para esclarecer essa diversidade de dimensões, né, como o Tiago havia proposto, considerar um pouco os níveis em que a diversidade de relações e de quadros em que o dinheiro podia se manifestar, né? Porque eu acho que esse é um aspecto crucial, né? Ou seja, na nossa perspectiva, no quadro das sociedades burguesas, né, o dinheiro parece a recorrência dele, a frequência dele, parece do uso dele, parece essencialmente circunscrita a uma relação social por excelência, né, que é a relação de compra e venda, né? Ele é sistematicamente mobilizado de forma quase que banal em função da frequência com que, né, ele é intermediário de necessidades básicas da existência humana cotidianamente mobilizadas, né? Usa-se dinheiro para comprar bala, por exemplo, né? Para comprar todas as carências, ou boa parte das carências humanas envolvem, né? E é grande o arco dessas carências numa sociedade burguesa, né? O dinheiro tem uma aplicação que está fundamentalmente vinculada à troca, né? E troco em balinha, né? É verdade. Eu esqueci até do que eu estava falando. Mas, enfim, a questão era que parece que, né, a circunscrição, o campo de relações mediatizadas pelo dinheiro, né, por um lado, ele é banalizado, porque, como eu disse, né, ele responde, ou ele é intermediário das nossas mais básicas demandas cotidianas, né, e ele parece muito circunscrito ao campo da atividade comercial, né? E o que o João Bernardo destaca aqui, né, é que, ao contrário do que a gente possa imaginar, né, de uma manifestação muito limitada e circunscrita do dinheiro nas sociedades pré-capitalistas, que ele fosse um elemento muito secundário no quadro das relações, né? O João Bernardo mostra que o dinheiro frequentava campos de relações sociais muito diversas, né? E que a sua trajetória não parece essencialmente ligada a servir de intermediário nas relações de troca, né? Ele nasceu, ele se amadureceu em outros circuitos de relações que não o circuito de troca. Eu acho que talvez a gente pudesse pontuar um pouco essa diversidade de níveis em que ele se manifestava, né? Onde é que ele se realizava, que tipo de relações podiam ser mediatizadas por ele, né? Porque elas são, em princípio, muito estranhas à lógica da sociedade capitalista, né? Ele faz aqui uma verdadeira antropologia do dinheiro, digamos assim, né? E é Mário, Oi, fala. Não, só lembrar que os japoneses já chamavam atenção para esse aspecto, né? Ou seja, mais genericamente, para o fato de que, na perspectiva dele, a antropologia econômica tinha mais a ensinar aos medievalistas do que a moderna ciência econômica, quando se tratava de estudar a sociedade medieval, né? E uma das questões, por exemplo, que sempre impactou as análises relativas, e o que sempre tendeu a ser traduzido como expressão da retração dos circuitos de troca na Alta Idade Média, era a aparentemente pequena quantidade de metal amoedado existente naquela sociedade, né?
E o Jubi já vai lá fazendo a crítica, mostrando que a própria circulação, né, se realizava muito mais por outras vias do que mobilizando necessariamente o dinheiro, né? E que, portanto, seria talvez, né, abusivo pretender que a baixa quantidade aparente de metal amoedado, localizado, né, pela arqueologia, fosse indício, portanto, imediato de retração dos circuitos de troca, né? Era só isso, gente. É que vocês falaram coisas inteligentes, aí eu mobilizei aqui meia dúzia de palavras diferentes para parecer que eu também estou falando alguma coisa inteligente. Mário, nisso que você está falando, nessa mesma tipologia, mas nos casos concretos no quais esse dinheiro era utilizado, talvez o que o João Bernardo mais chama a atenção as relações de casamento, na qual se havia uma expansão dessa... E aí o dinheiro servia como expansão desse vínculo. E um outro momento que ele chama atenção também para possíveis ampliações da desigualdade. Mas, veja, a desigualdade não no sentido do dinheiro em si gerar desigualdade, mas do dinheiro potencializar a expansão desses vínculos de clientela. Então, a expansão desses vínculos de clientelas supostamente pautados nessa entrega do dinheiro, digamos assim, o dinheiro na sua função talismã, na sua função simbólica, também potenciaria uma maior desestrutura, uma desigualdade. Então, conforme, digamos assim, chefes poderosos entregavam dinheiro, mais prestígio se agregava para certos grupos em detrimento de outros. Então, esses dois elementos que aparecem bastante, né? O casamento e também... Os próprios vínculos de subordinação, né? Sim, e tem um outro elemento aqui também que aparece, que é... Como é que eu posso... acho que é um mecanismo de dívida, né? Um mecanismo de dívida que aparece, no qual se adianta... E aqui é como se adiantasse a expectativa do pagamento, é como ele chega a falar em empréstimo, né? E aí o empréstimo pode ser também visto como uma dívida. É um empréstimo que é feito na expectativa do pagamento do serviço. Então, esse também é um elemento que aparece, no qual o dinheiro acabava aparecendo, mas aí justamente só como um garantidor do cumprimento desse serviço. Né? E aí, obviamente, isso podia potencializar desigualdades. O que ele chama de para-presente, né? Se não me engano. O que me chamou a atenção também nesse capítulo é talvez uma diferença substancial em relação ao capitalismo, né? Que o dinheiro ele assume, o Marx vai falar, a forma de equivalente universal, né? Então ele está diretamente associado com a produção e com o tempo de trabalho necessário, enfim, com a produção de mercadoria. E o João Bernardo destaca aí em diversas vezes, e nesses exemplos que o Thiago mencionou, né, o casamento, e aí o João Bernardo fala também da vassalagem, dos vínculos de subordinação do campesinato, independente ou dependente, enfim. E o que difere muito, né, que o dinheiro ele não está sendo utilizado para uma compra de uma mercadoria, mas ao contrário, que normalmente quem tem muito dinheiro ele tem um poder de compra, né, tem aí um prestígio social, enfim. E aí, nesses casos que ele está mencionando, em alguns, a lógica é o contrário, né? Como o Thiago destacou, quem dá o dinheiro a alguém, ali pode ser um para-presente, né? Tipo um calção, eles usam esse termo, né? Um calção para que você mantenha aquele vínculo social para que lá na frente ele possa ser totalmente sanado ou nunca sanado. Ou um vínculo de subordinação... Ele pode se dar pela vassalagem, a entrega de uma espada, um cetro, uma raiz de uma árvore, ou então mesmo um anel, né? E aí ele já desnaturaliza essa questão da moeda como dinheiro. Ou então uma multa, né? Que o campesinato ele é submetido, e aí ele paga o dinheiro não como uma restituição daquilo
do crime que ele tenha cometido, mas ele está ali retroalimentando o vínculo de subordinação. Então é muito diferente nessa questão de hoje, você pagar alguma coisa, você dar o dinheiro por alguma mercadoria que te confere um prestígio social, né, mal ou bem, você tem um poder de compra, e aí não. Quem dá o dinheiro, normalmente, ele está aí retroalimentando um vínculo de subordinação, né, mantendo algo a longo prazo. Enfim, então achei esse ponto muito interessante, principalmente quando a gente vai falar pro regime senhorial, né, da vassalagem e da questão das penalizações, das multas, etc. O Matheus, nisso é legal destacar também o circuito de trocas lá das Ilhas Trobriand, né, que ele exemplifica aqui, no qual se dava colares para conseguir conchas e se dava conchas para conseguir colares. Ou seja, diferente do que a gente poderia imaginar, né, um sistema em que você queria uma acumulação de conchas, pensando numa lógica capitalista, na verdade o objetivo era retroalimentar essas relações sociais, e não necessariamente uma acumulação desenfreada no sentido estritamente econômico, como se pensaria hoje. Então, aqui o dinheiro estava sendo pensado como um instrumento de expansão, de restrição de vínculos sociais. Eu acho que nesse processo também tem um acúmulo teórico-metodológico bastante interessante, né, de como essa coisa, a carga que o historiador traz do seu próprio presente, às vezes pode ser muito enganosa. Matheus pode falar muito melhor disso, mas quantas e quantas teses já não identificaram em qualquer manifestação de dinheiro o surgimento do capitalismo ou um proto-capitalismo. E o que o João Bernardo está apresentando é que, olha, esse dinheiro pode estar assumindo uma configuração absolutamente diferente que em nada tem a ver com capital. E o que vocês estão falando, estava destacando uma passagem na página 477. Ele falando justamente dessas situações limites do uso do dinheiro, e aí diz João Bernardo: se funcionassem integralmente com dinheiro, podiam empregar-se na obtenção de outros bens e desobrigariam assim quem os entregava. Nesta situação limite, eram dinheiro, por não circularem além de uma dada relação em particular, mas eram admitirem-se socialmente como garantia simbólica da obrigação. A função de penhor, por todos reconhecida, conferia aos contrapresentes e parapresentes um caráter de dinheiro. É uma operação totalmente distinta dessa coisa do equivalente geral, das mercadorias e tudo mais. E sem contar o que o Mário estava levantando, que parece sempre importante ao estudar as sociedades medievais, né? O caráter mágico, só de portar, tocar o dinheiro já estava dado ali, ou algum nível ou de hierarquização, ou de prestígio social, enfim, muito menos do que algo genérico, algo muito particular, que corresponde a relações muito particulares, né? Essa questão da particularidade, Edilson, lá na página 478, na página seguinte, João Bernardo vai dizer o seguinte: o caráter de dinheiro depende apenas das funções executadas. Por isso, qualquer artigo podia ser usado como contrapresente, desde gêneros vários, ou moedas, até objetos que mais especialmente representassem a individualidade de quem os entregava, como uma luva, ou que tradicionalmente simbolizavam o estabelecimento de relações como os anéis. Então, bem nessa esteira do que você está destacando, de quanto o que era entregue tinha uma relação direta com o indivíduo, enfim, o lugar que ele estava nessa sociedade. E aí, enfim, só para quem está em casa, isso aqui é uma moeda, uma réplica, é claro, né, antes que o governo espanhol bata aqui em casa, é uma réplica da moeda do Recesvunto, né, e o que geralmente a gente atribuiria a ela seria um caráter econômico. E aí, só para exemplificar, o que o João Bernardo está chamando a atenção é que essa moeda podia atuar com uma lógica completamente diferente de expansão do Bannon, por exemplo.
né, que é o que a gente tem vindo, que é observar. Bom, não vou ler o que o Mário está colocando aqui no chat, para que eu não comece a rir. Pô, mas é uma intervenção fundamental. Sim, com certeza, com certeza. Mas essa moeda é legal para usar para o sexto ano, porque materializa isso um pouco que a gente está falando em aula. Amplia bastante o escopo de análise. Bom, não sei se a gente segue aqui nesse... Eu acho que é preciso chamar a atenção, né, para um aspecto que ele destaca. Aqui, peraí, deixa eu achar aqui a página. Na página 477, no último parágrafo, porque eu acho que isso é importante para entender o porquê dessa dinâmica potencialmente tão diferenciada. Os tambores estão rufando, hein? Não estão, não? Eu estou escutando aqui os tambores rufarem, mas enfim. Então ele diz na 477, no último parágrafo: tal como em todas as sociedades onde prevaleceu o sistema de presentes, as situações limites do emprego de dinheiro verificavam também nesse período no regime senhorial. E aí ele vai avançar para considerações mais específicas dessa diversidade de níveis de manifestação do dinheiro na sociedade senhorial, porque ele vem até aqui pegando casos de outras sociedades pré-capitalistas, né, e tudo mais. Eu acho que esse é um aspecto importante, lembrar, na análise dele, né, em tudo que a gente leu até aqui, a centralidade que ele dá nas sociedades pré-capitalistas em geral e na sociedade medieval senhorial em particular, para a predominância dessa lógica da troca de presentes, né, como um mecanismo-chave de promoção das interações sociais, né? Eu acho que é importante lembrar desse aspecto, porque isso implica, né, numa sociedade em que a lógica predominante, ao invés de ser interação, né, impessoal no mercado, né, predomina a lógica da troca de presentes e, com ela, uma pessoalidade extrema das relações, né? Eu acho que isso, se não explica imediatamente, determina, em boa parte, o enquadramento que o dinheiro vai ter nessa sociedade, né? E aquilo que já foi levantado, né? Por exemplo, o fato de que, nas sociedades capitalistas, aparentemente o dinheiro é um mecanismo-chave da impessoalização das relações, né? Ao passo que não, né? É como se o dinheiro estivesse subordinado a uma lógica que supõe a pessoalidade e, portanto, ele seja, né, um instrumento a mais de reforço, de promoção e de ampliação dessa pessoalidade, né? Eu acho que aqui, Mário, nesse apartado B, ele vai seguir destacando, né, de forma mais específica, depois do que você colocou, ele vai seguir demonstrando como é que esse caso se dá lá no regime senhorial, vai destacar as alianças matrimoniais, e aqui ele vai chamar de novo a atenção para o fato de que o dinheiro não pode ser entendido só como cunhagem de moeda, ou só como moeda, né? Na verdade, essa concepção de dinheiro deveria ser alargada para esse período. E aí ele vai, além do casamento, citar aqui, por exemplo, as multas, o roubo, as agressões que eram pagas, né, algumas contraprestações em função dessas questões. E aí tem um trechinho aqui que eu acho que vale a pena citar, que está lá no final da página 481, no qual ele diz assim: no regime senhorial, a cunhagem ter-se-ia até destinado primeiro aos pagamentos de multas e compensações. E o caráter simbólico atribuído à moeda, nesses casos,
tão acentuado que independente da forma material como as sanções viessem a ser pagas, podendo recorrer-se a gêneros vários, as cláusulas penais estipulavam-nas em moeda. Então, eu lembro que uma das questões que eu me coloquei durante a produção da tese é se realmente algumas prestações que eram cobradas dos camponeses eram pagas em moeda, porque esse era um dos argumentos fundamentais de certos historiadores portugueses, né? Então, eles começaram a ver que essas prestações eram cobradas em moedas, né? Então, a referência à moeda ali era entendida diretamente como pagamento em moeda. E aí eu me questionava se realmente esse pagamento em moeda que aparecia na documentação significava uma maior metalização dessa economia, ou se era só uma representação de um valor que potencialmente deveria ser pago. E aí o João Bernardo está chamando a atenção. É evidente que para um momento um pouquinho anterior, mas que existia efetivamente essa possibilidade disso ser só uma representação, na verdade, esse pagamento poder ocorrer em gêneros, enfim, em outro tipo de produto. Que eu acho que não é uma coisa meio despropositada, eu acho que é importante bater nessa tecla, porque até hoje isso aparece na documentação e é sinal de que potencialmente o século XII já estaria muito mais metalizado do que, por exemplo, o século X. Enfim, é um argumento que eu tenho encontrado aí em alguns autores. Olha, eu confesso, Tiago, que ao ler esse capítulo, eu também me perguntei sobre várias leituras a esse respeito e qual o nível de solidez que elas possam ter ou não, né? Porque parece ser um lugar comum para a historiografia, né? Agora falando mais especialmente francesa, destacar uma ampla metalização, uma ampla monetarização no século XII, XIII, e eu me pergunto, depois de ler e ter essas informações desse capítulo de João Bernardo, o que está sendo considerado dinheiro. Porque é o que você está falando, essa moeda pode estar assumindo outra função que não, enfim, essa projeção que costumamos fazer. E para alguns autores que vêm trabalhando nessa perspectiva, inclusive, mais atualmente, né, pensar o dinheiro como em moeda solvente das relações camponesas, outros, como o Mouton vão mais para o campo da facilitação, dinamização das relações de dominação do senhorio, enfim, que era mais fácil para carregar, que era mais fácil para armazenar, enfim, não sei se isso necessariamente está inviabilizado, não é a questão, mas nesses autores como um todo, eu não me lembro, pelo menos, de uma problematização do que é dinheiro e qual a função social dele. E eu acho que esse é um grande acúmulo desse capítulo do João Bernardo, porque eu realmente me fiquei me perguntando se essa pergunta foi feita por essa rapaziada, que produziu e que hoje é lugar comum em várias perspectivas. Enfim, então, uma angústia similar. Tiago. Eu tenho uma dúvida para jogar aqui para vocês, né? Na sequência do que o Thiago leu, eu passei o olho aqui, queria jogar. Não é existencial, não, né? Pode ser também, mas eu vou deixar ela para depois. Não, aí depois do grupo. Aqui não. Na verdade, são dois trechos. Um é na 482 e é no final desse parágrafo, né? Ele vai falar assim, se for certo que só nas variantes mencionadas ocorrem esse tipo de pagamentos, ou pelo menos que aí foi mais frequente, pode então concluir-se que a ruptura da camada superior das domesticidades senhoriais favoreceu o desenvolvimento de formas de dinheiro. Quando analisei os rituais de subordinação, deixei em aberto a questão de saber que relação existiria entre a capacidade atrativa da unidade familiar do senhor superior, e o grau de pessoalização implícito na cerimônia.
E aí, na 483, na página seguinte, no início do primeiro parágrafo, né, ele vai falar: as relações entre os servos e senhores, com um grau de pessoalização inferior ao da vassalidade, constituíram, por isso, um campo ainda mais fértil para o desenvolvimento das formas de dinheiro. A dúvida que me surge é o seguinte: ele parece associar aí graus de pessoalização das relações, e aí entre aristocráticas e intraclasses, né? E ele parece apontar para um caminho em que quanto mais inferior o grau de pessoalização, mais o terreno é fértil para, como é que ele coloca? Para o desenvolvimento das formas de dinheiro. E aqui a questão não é tratar de negar que o dinheiro aí esteja fundado nas relações pessoalizadas, né, do pré-capitalismo. Mas eu penso, por exemplo, no desenvolvimento posterior do dinheiro, e aí pensando lá na célebre passagem do Marx nos Grundrisse, né, a forma mais desenvolvida, que explica a menos desenvolvida, né, a anatomia do homem é a anatomia do macaco. Se o dinheiro aí, numa extrema dissolução das relações pessoais, numa extrema dissolução das relações comunitárias, teria sido possível, né, uma massificação do uso do dinheiro a partir dessa dissolução de vínculos pessoais. Porque é o que parece apontar o João Bernardo, né? Quanto menos pessoalizado ou quanto mais inferior a pessoalização das relações, parece que o dinheiro ganha aí um terreno fértil para se proliferar. E aí eu não estou colocando a moeda, mas o dinheiro em si, como ele trata aqui, dinheiro talismã, enfim. Eu queria saber de vocês, a leitura que eu fiz foi mais ou menos nesse sentido. Agora ficou aquele silêncio meio do curso básico, né? O Mário pergunta, e aí, pessoal? Todo mundo fica se olhando, esperando o Magelinha falar. Falando isso que o Mário me mandou um áudio do Magelinha esses dias, do qual eu estou tentando decifrar ainda. Mas, enfim, cara, Matheus, eu li de forma parecida, né? Que quanto menos coeso, pelo menos foi a maneira como eu li, quanto menos coeso é esse centro, digamos assim, capaz de atrair esses outros senhores, mais esse centro se sente na obrigação de estender, digamos assim, essa pessoalidade através de dinheiro talismã, tá? Que não é entendido só de forma metálica. Da mesma maneira, quando ele parte para fazer a análise aqui da relação com o campesinato, ele diz que tem um nível de pessoalização inferior. Nisso aqui eu discordo dele, mas, enfim, isso é para um debate de outro momento. Aqui ele vai dizer que tem um grau de pessoalização menor, então essa relação entre os senhores e os camponeses seriam mais propícias para esse desenvolvimento de um dinheiro, justamente porque o dinheiro aí é o garantidor dessa relação pessoal. Então, quanto mais distante, mais é necessário esse dinheiro para efetivar ou materializar, se a gente quiser, essa relação pessoal. Foi assim que eu li. Não sei se eu concordo ou discordo, mas como eu li. Então, não consegui concordar ou discordar disso aqui. Eu tive uma perspectiva ao ler similar de vocês, e eu geralmente penso isso, não sei se é um medonho preconceito da minha parte com o período medieval do tipo, mas eu procuro pensar nas condições objetivas da manutenção de certas relações, etc., pensando num patamar histórico, não só de forças produtivas, de tecnológico, de um dado momento medieval. Em outras palavras, as distâncias se impunham em algum nível. Um centro senhorial mais alargado, ou com posses distantes, ou algo do tipo, fazer-se presente, da importância dos agentes senhoriais, etc. Enfim, eu fiquei imaginando o quão o dinheiro pode ser um mecanismo, acho parecido com o Tiago, de facilitação, né,
de certas vinculações. Mas, enfim, não sei se isso foge muito da pergunta do Matheus. Mas me gera uma curiosidade, aí eu sempre tenho a sensação tanto novelística ao livro João Bernard, né? Porque quando a gente vai lendo um pedacinho aqui e acolá, e não a obra toda, dá uma sensação de, caramba, como é que ele vai enquadrar isso depois, ou como ele vai fazer, né? Porque a gente sabe que um dos segmentos depois da sua obra é a tese do poder impessoal. E ele destaca sistematicamente que o regime senhorial é pessoalizado, baseado essencialmente nisso. Eu fico, cara, e agora, como é que... Qual é o processo e por que estou comentando isso? Porque imagino que a gente também tenha algo similar ao dinheiro, o que, dialeticamente pensando, não é um problema. Alguma determinada configuração histórica pode assumir um papel e, posteriormente, ser o solvente de uma outra relação ou assumir uma outra configuração histórica, né? Isso em si não é um problema. As contradições que o ser carrega, né? Não sei, enfim, como o João Bernardo vai organizar esse processo historicamente, né, depois. Isso fica para ser um dos próximos capítulos. Mas gera curiosidade. É uma obra instigante de ler, de acompanhar o raciocínio dele. Edilson, acho até que alguns autores franceses chamariam de presentificação, né? Esse dinheiro talismã presentifica o senhor naquela localidade para o servo. Eu consigo imaginar alguns autores falando algo do tipo, embora eles não partilhem dessa premissa. Inclusive, quando ele quer falar lá da Baixa Idade Média e do esforço dos reis franceses em impor uma moeda nacional, etc., impor a moeda do rei, exercia um nível de domesticidade mais ampla em relação a um conjunto de dinâmicas. É um pouco nessa pegada mesmo. Gente, eu vou ter que sair para entrar lá na outra reunião. Um abraço aí a todos. Valeu, Mário. Valeu, Mário. Força. Tchau, Mário. Seguindo um pouco na discussão, Edilson levantou um ponto aí que eu acho que João Bernardo não perde de vista. E o Edilson mesmo, nas últimas reuniões, ele chegou a citar até o Lefebvre, Henri Lefebvre, né, da lógica formal, da lógica dialética. E o João Bernardo parece que ele trabalha com a mesma... Parece não, ele trabalha com o mesmo método do Marx, que não é aquela questão da definição, né? E ele vai apresentando as contradições, as determinações, enfim. E que me parece muito razoável quando ele vai falar do dinheiro nesses termos, da questão da pessoalização, né? Talvez da dissolução da pessoalização, graus inferiores que permitam que o dinheiro tenha mais base, né, para se manifestar. E é isso, acho que eu perguntei porque para mim faz sentido caminhar nessa linha de raciocínio que o João Bernardo está apresentando, porque o dinheiro no capitalismo ele também é uma reificação das relações sociais, claro que diferente do que acontece no pré-capitalismo, mas o mercado ele desempenha um papel de mediador das relações sociais, e como ele é praticamente o único mediador, né, do conjunto do ser social, faz sentido que o dinheiro se manifeste aí como a ligação, né, a manifestação coisificada das relações, de forma generalizada e fetichizadora, né? Como o Marx vai apontar lá, né, quase que se move por conta própria, a mercadoria e o dinheiro, né, que o Marx também considera o dinheiro uma mercadoria. E me pareceu bem razoável esse argumento de João Bernardo, e eu nunca tinha travado contato com nenhuma tese nesse sentido, né, do dinheiro aparecendo na inferiorização da pessoalização das relações. E, né, para complementar também o que o Edilson falou, é isso, o João Bernardo ler um livro, sei lá, do Gabriel Garcia Marques, que é toda hora ler e o que vai acontecer, qual é o próximo capítulo. Realmente muito bom. Eu acho que vale aqui citar uma afirmação que ele faz já no
final do segundo apartado, que está na página 484, no último parágrafo, que ele vai concluir assim, esse segundo apartado. Em todas essas situações, as fundamentais do regime senhorial, o dinheiro revela-se independente das transações, em que ele está pensando nas transações econômicas, no quadro do relacionamento social mais amplo. Foi enquanto símbolo e garantia de serviços e prestações que essas formas de dinheiro tiveram origem e se desenvolveram. Então, esse dinheiro, pensando a partir dessa lógica do João Bernardo, ele aparece como, numa relação senhores e camponeses, como uma garantia da prestação de serviços, por exemplo, não como uma relação de pagamento. Isso muda completamente, a meu ver, a nossa percepção sobre o fenômeno social. Não sei quanto a vocês, mas para mim aqui já é uma mudança significativa do fenômeno em si. Mas, enfim, dessa maneira eu acho que aqui é um encaminhamento interessante. E aí uma coisa que eu fiquei pensando, a partir do que o Edilson estava formulando, é o limite, e aí o João Bernardo fala isso, desse limite do dinheiro como extensão dessa relação pessoal. E aí eu acho que deve ser mais ou menos esse caminhamento. Chega um momento em que a demanda por dinheiro, e aí dinheiro aqui não só pensando na lógica metálica, fica tão grande e tão difusa que essas relações pouco a pouco vão se afrouxando. Imagino que pouco a pouco essa materialização do Senhor vai se afrouxando em detrimento de uma nova reificação do dinheiro. Imagino que deve ser essa via pela qual a gente vai encontrar mais à frente. Então vai se parecer que o dinheiro vai se tornando mais importante do que necessariamente a relação, o vínculo entre senhor e camponismo, nesse exemplo que a gente está dando. Então, eu acho que vai se apagando nesse nível de impessoalidade, e aí a gente vai ver que o Estado aqui tem um papel fundamental nisso, essa relação de impessoalização no qual o dinheiro vai se inserir. O fenômeno dinheiro vai se inserir nela. Eu acho que essa é a grande reflexão dialética para vários elementos, né? Não tratando dialética como sinônimo de contradição, a contradição é uma das facetas da dialética, mas é justamente entender como a contradição deixa de ser um movimento e passa a ser a superação. Porque esse processo que a gente está falando aqui, ele não é retilíneo, ele é contraditório. Está permeado de um conjunto variado de tensões. E essas tensões e essas contradições produzem um movimento. É aquela coisa que o Marx extrai do Hegel. O ser é movimento, e movido, automovido pelas contradições que contém. Agora, quando o limite, penso eu, é explicar o processo de transição, justamente. Quando essas contradições deixam de ser um movimento em si, deixam de ser uma contradição em si, passam a ser uma contradição para si. E isso é uma reflexão sempre interessante, instigadora, né? Porque a gente está falando de um fenômeno dinheiro. Já desmistificamos que ele não é necessariamente moeda, etc, etc. Ele cumpre um determinado papel. Como esse mesmo fenômeno, ainda que com suas mutações, em um dado momento vai passar a ser a negação da própria lógica que estava inserida. E aí é o momento da superação dialética. Agora, o salto de uma coisa para outra é uma explicação tanto extraordinária. É porque é aquela reflexão, inclusive, o Marx faz isso nos manuscritos. O modo de produção carrega contradições. Em um dado patamar histórico, numa dada conformação, essas contradições são a sua própria superação em algum nível. E aí ele faz isso de forma mais propagandística lá no manifesto, pensando as contradições do feudalismo, o papel da burguesia, e depois afirmando que
o operariado, o proletariado seria o coveiro do capitalismo, né? Mas imagino que a reflexão de fundo é mobilizar as contradições que a própria realidade objetiva tem, mas que uma dada conformação passam a negá-la. Eu acho que vai muito também muito na pegada do Engels também no Anti-Düring, né? Acho que ele deixa bem explícito a questão da negação da negação. Eu acho que vai no caminho nesse sentido, estou de acordo, né? Do dinheiro assumindo uma forma, as relações sociais, né? Porque o dinheiro nada mais é do que uma manifestação coisificada das relações sociais, né? E que as contradições sociais, elas têm a capacidade de negar a si mesma, né? E criar algo que jogue a pá de cal sobre a própria dinâmica que ela reproduzia, né? Tô completamente de acordo. E na lógica formal, isso é sempre é quase um interdito esse tipo de reflexão, né? Porque parte daquela... Ou a parada é ou não é. Como assim ela é? Eu lembro, eu ficava justificada a época que fiz lá a TEC 1, na Economia, com Carcanholo, que é sobre o Capital, livro 1. Né? E em vários momentos ele explicando esse tipo de abordagem para a gente. A parada é e não é ao mesmo tempo. E é isso. Só que esse tipo de reflexão coloca a gente em confronto não só como pesquisador, mas como sujeito mesmo, porque não é o tipo de socialização que a gente tem. E pensa, inclusive, em sala de aula, o quão isso mobilizar esse tipo de reflexão é curioso, porque os alunos perguntam, é ou não é? Assim, o que é uma definição? E os professores, no geral, a gente está constrangido a tentar amarrar grandes processos em definições muito restritas, às vezes, que em boa medida vulgarizam a parada, porque, enfim, tratar uma realidade que é dialética em si de uma forma não dialética. E por isso Marx trata a dialética como uma categoria, porque ela tem efetividade real. Ela é uma forma de ser. Em outras palavras, ela não está na mente, ela está na realidade. Dialética é o nome que a gente dá para a expressão ideal do real. Essa reflexão de categoria é importante. É aquela clássica do... Tá bom, professor, mas o que é? Fica difícil de fugir mesmo. Mas de fato, eu acho que a lógica formal acho que perde um pouco disso, né? Esse dia eu estava escutando um podcast e não darem nomes, mas tratava da crise, né, da Baixa Idade Média e tal. E aí, em um certo momento, a pessoa fala, eu espero que no final da minha explicação tudo fique muito amarradinho, consiga explicar, fique tudo... Caralho, um processo de crise da Baixa Idade Média, né? Tipo... Exato, Thiago, é isso mesmo. Enfim, da crise da Baixa Idade Média, algo extremamente complexo que, enfim, em temas monográficos é impossível de se aprender, e até numa síntese mais global eu também acho que seja muito, muito difícil de se aprender um processo de tanta complexidade. Acho que não tem como você botar nada amarradinho. Acho que é isso, são as contradições que pipocam, se manifestam, e acho que é tentar explicar por que é contraditório, não tentar acabar com a contradição, né? A contradição, ela existe, ela tá lá. Mas acho que a lógica formal ela tende a perder muito disso, e acho que o João Bernardo, quando ele se utiliza da lógica dialética, as determinações, enfim, que ele traz para a gente, inclusive, principalmente nesse capítulo, acho gritante nesse capítulo do dinheiro, como é que isso fica rico, né? A explicação dele. E aí, gente, eu acho que começa a clarear um pouco o quadro de como esse fenômeno de ser, não ser, ou vir a ser, vai quando ele, no apartado ser, fala sobre a pluralidade dos dinheiros, né? Em que existiam diversos tipos de dinheiro agindo ao mesmo tempo nessa sociedade.
porque é uma sociedade de classe totalmente estratificada, hierarquizada, em que formas diferentes de dinheiro estavam ali dadas. E para ele o processo de conversibilidade, né, ou de unificação, vamos chamar assim, vai gerando uma possível forma, digamos assim, de uma primeira maneira na qual o dinheiro vai se tornando um pouco mais impessoal. Pelo menos foi essa leitura que eu tive. Como diferentes formas de dinheiro apareciam nessa sociedade, essa sociedade era extremamente desigual, começou a ter que existir uma forma de tornar esses dinheiros intercambiáveis, né? E esse processo de tentar quantificar esse dinheiro para que ele pudesse ser intercambiável vai potencializar o caráter impessoal dele. E aí eu acho que aqui está um salto qualitativo absurdo nessa análise, porque aí o João Bernardo percebe, primeiro, que essa forma de dinheiro ela não está dada de uma forma estritamente econômica, mas está inserida nessas relações sociais. E como essas relações sociais elas são muito múltiplas, hierarquizadas, aparecem várias formas de dinheiro e, enfim, uma tentativa de conversão, eles chamam de conversão da hierarquia de dinheiro, vai fazendo com que essa forma de dinheiro, essa conversão de dinheiro, transforme esse tipo de agente, digamos assim, cada vez mais impessoal. E aí, eu acho que vale citar, né, para deixar isso claro, para quem, enfim, está nos acompanhando, ou vai nos acompanhar depois, quando ele, lá na página, isso já na última página do capítulo, página 488, vai dizer assim, tem um capítulo enorme, um parágrafo enorme aí nessa página, no meio do parágrafo, ele diz assim: a integração das relações estratificadas numa hierarquia única ampliou a convertibilidade das formas de dinheiro, precisamente ao criar um quadro de estimativas genéricas que permitiu relacionar com crescente precisão as várias esferas e níveis da sociedade. Era o que eu estava falando. Então, diversas formas de dinheiro conviviam, se tornou necessária uma conversão dessas diversas formas de dinheiro. E aí, para quem está acompanhando a gente e tem alguma familiaridade com fontes medievais, podem ver, por exemplo, alguns documentos em que os preços são tabelados, né? O rei procura tabelar os preços. O Mateus deve ver isso com muita clareza lá na Baixa Idade Média. O Edilson também, porque o rei da França, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, fez isso várias vezes. E é isso para seguir, né? Tá? Uma hierarquia única ampliou a convertibilidade das formas de dinheiro, precisamente ao criar um quadro de estimativas genéricas, que permitiam relacionar com crescente precisão as várias esferas e níveis da sociedade. Temos aqui o fundamento do dinheiro contabilístico. E este processo não difere do sucedido nos restantes sistemas de medição, cujos padrões só tardiamente adquiriram um caráter genérico. Bem tardiamente, tá, galera? Destinaram-se primeiro a comparar diferentes quantidades dos mesmos bens ou de artigos similares, só depois passando a cobrir diferentes quantidades de diferentes bens. O mesmo ocorreu com o dinheiro, confirmando tratar-se de transformações operadas na sociedade em geral, e não do mero crescimento de uma atividade comercial. E aqui eu acho que está a chave, né? Essa mudança do dinheiro não é em função da atividade comercial, como pretende a maioria dos historiadores, mas é de uma mudança na lógica social. Cara, isso aqui é uma porrada em grande parte da historiografia hoje que trata do problema da crise da Baixa Idade Média. Mas, enfim, acho que espero que agora esteja um pouquinho mais claro e amarradinho a ideia do João Bernardo aqui a respeito do que ele está chamando aqui a atenção. E a partir daqui, Edilson, acho que que ele vai... E aí ele deixa claro que é isso que ele vai fazer nos próximos capítulos, de ver como é que essa mudança social vai se traduzir
uma mudança da função do dinheiro nessa sociedade. E aí o poder de Ban, que ele considera um poder impessoal, vai ser chave nessa explicação. Isso aí a gente já pode adiantar para o ouvinte ansioso. No final desse parágrafo, ele volta a tocar na questão da pessoalização de novo, né? Ele coloca lá, no mesmo parágrafo, no finalzinho. Apareceram, assim, as bases para que a abstração quantitativa se desenvolvesse enquanto modelo explicativo da sociedade, de maneira que as formas impessoais começaram a surgir no interior de relações que ainda eram altamente pessoalizadas. Então, mais uma vez, ele está dando aí umas pistazinhas de que ele vai fazer nos próximos capítulos da novela. Fechamos, então, esse capítulo? Não sei se alguém quer destacar mais alguma questão. Eu acho que aqui valeria, e aí fica um incentivo para quem está fazendo mestrado e doutorado, uma análise mais empírica dessa pluralidade de dinheiros que aparece. Estamos vendendo tema, hein? Projeto de pesquisa. Baratinho. R$500 por tema. Eu acho que seria um ganho considerável aqui, uma análise mais detalhada de como esses diversos dinheiros, diversas formas de dinheiro vão convergir durante o regime senhorial para um poder cada vez mais impessoal por parte dos senhores. Tem acordo, acho que falta muita análise empírica, de fato, para a Idade Média. Acho que o João Bernardo abre um caminho aí fundamental. Esse capítulo aqui já poderia se desdobrar numa dissertação de mestrado. Alô, Caio, fica a dica, hein? Você que está aí, tem que rumo vai seguir. Tem o Paulo também, que está terminando a graduação também no Translate. Fica aí. O Paulo, sem ser o nosso Paulo, fiel ao público. O nosso outro Paulo. Nosso outro Paulo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, acho realmente que seria um ganho muito grande a gente entender melhor esses dispositivos. Porque como a gente estava conversando ao longo dessa reunião, o quanto essa questão do primitivismo e do modernismo acerca das economias medievais e antigas voltar à tona. E voltar à tona, ao meu ver, em função da crise do capitalismo que a gente está vivendo, e também das possíveis alternativas pós-capitalistas que têm se apresentado. Então, algumas alternativas pós-capitalistas se apresentam como um retorno a um estilo de vida mais, digamos assim, agrário, mais agroecológico, de menos desenvolvimento tecnológico e por aí vai. Então, acho que esse debate tem influenciado muito esse retorno, digamos assim, dos antiquistas e medievalistas a essa economia medieval e antiga, né? Não sei, é só uma impressão, não fiz nenhum levantamento muito apurado sobre isso, mas a sensação que eu tenho é que essa crise do capital, principalmente a partir de 2018, mexeu um pouco com a academia nesse sentido de tentar voltar a compreender melhor como economias não capitalistas funcionam. Bom, era isso que eu tinha para falar. Agora, passo a palavra aí para os meus nobres colegas. Acho que a gente pode fechar e já definir para a semana que vem o capítulo 27, função dinheiro e a matéria do dinheiro, né, que vai da página 489 até... É grande, hein?
a 526. Isso aí. Indicativo, então, para a próxima reunião, 489 até 526. Que é o penúltimo capítulo, inclusive. É o penúltimo Olha capítulo. aí. Porra. Aí tem essa reunião de semana que vem, aí a próxima, e depois só tem mais 2 livros. Mas antes do segundo livro tem uma reunião só de comemoração por termos terminado o livro, finalmente. Balanço da obra, né? É. Essa ele podia participar, né? Fica aí o convite para o João Bernardo. É verdade. É verdade. Bom, é isso, rapaziada. Continue se cuidando bastante. A gente sabe que ainda estamos numa situação pandêmica extremamente terrível em várias cidades do Brasil, enfim. Então, se cuidem bastante e a gente se vê na nossa próxima reunião, tá? Um grande abraço. Valeu, galera.